Vamos mergulhar juntos na abertura do Evangelho de Marcos. Sabe, esses primeiros versículos nossa, eles são absolutamente cruciais. É aqui que a gente descobre a identidade de Jesus e qual é o verdadeiro começo da Boa Nova. Então, vamos ver como essa história começa a se desenrolar. Olha só que interessante. Marcos vai direto ao ponto. Ele não perde tempo com uma longa genealogia, sabe? Ou com alguma introdução super filosófica, não. Ele já começa com uma proclamação, assim, poderosa, direta. Logo na primeira frase fica claríssimo quem é a figura central de toda essa história. Não tem como ter dúvida. E que declaração, hein? É uma coisa realmente grandiosa. Se a gente comparar com os outros evangelhos, a abertura de Marcos é diferente. É uma afirmação imediata, sabe? Cheia de autoridade. Fica estabelecido ali desde o comecinho, a narrativa inteira é sobre Jesus. É aqui que a intenção de Marcos fica, assim, cristalina. O foco é um só, singular. Não é sobre rituais, não é sobre métodos religiosos, não é nem mesmo sobre a figura importante de João Batista. Desde o primeiro versículo, tudo, absolutamente tudo, aponta para uma única pessoa, o rei que está vindo. Então, ao fazer isso, ao colocar Jesus no centro de tudo, Marcos já começa a, digamos, ajustar as expectativas daquela época. Porque veja bem, as pessoas esperavam um tipo muito específico de Messias, mas essa expectativa, bem, ela estava em grande parte equivocada. E esse contraste é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. A esperança popular era por um libertador político, certo? Alguém que chegasse, liderasse uma revolta, derrubasse Roma e resolvesse os problemas imediatos. Mas o que Marcos apresenta é uma realidade, uau, muito maior. Um salvador espiritual, cuja missão era infinitamente mais ampla, mais profunda. E sabe quem entendeu essa diferença perfeitamente? O próprio João Batista. A humildade dele é a maior prova disso. Ele sabia que o papel dele não era criar um fã-clube, sabe? Não era atrair seguidores para si mesmo. A função dele era apontar para alguém que era imensamente, imensamente superior. Essa frase dele, ela demonstra uma reverência que é, nossa, profunda demais. Então, que tal a gente mergulhar um pouco mais fundo nisso? Vamos investigar o papel específico de João e a mensagem que ele trazia. Acho que um bom jeito de fazer isso é fazendo algumas perguntas bem diretas para o texto. A primeira pergunta, vamos lá. Onde é que João está? O cenário, sabe? O lugar onde o ministério começa quase sempre tem um significado especial. Então, qual era o palco de João? A resposta é curta e grossa: no deserto. E isso não é por acaso. Historicamente, o deserto é aquele lugar de preparação, de se separar das coisas, sabe? Um lugar de encontro com Deus, longe de toda a distração do dia a dia. Era literalmente o lugar perfeito para preparar o caminho. Ok, cenário entendido. Agora, e o conteúdo? O que ele pregava? Qual era o coração da mensagem de João? O que ele pedia para as pessoas fazerem? A palavra-chave é arrependimento. E olha, não era uma mensagem de autoajuda, nenhum, vai ficar tudo bem superficial, nada disso. Era um chamado radical. Uma convocação para uma mudança de mente, de coração, sabe? Uma volta completa para Deus. E isso, claro, nos leva ao propósito final de tudo isso. Se a pregação dele é sobre preparar um caminho, a pergunta óbvia é: para quem é esse caminho? João deixa isso bem claro. Ele é só o precursor, aquele que vem na frente. Toda a identidade dele, todo o ministério dele, está focado em uma única coisa: anunciar aquele que viria depois. Alguém mais poderoso. É como se ele fosse a placa, a seta, mas não o destino final. E é aqui que a gente vê a diferença crucial entre os dois. O batismo de João era com água, certo? Era um símbolo, uma coisa externa que representava o arrependimento. Mas o batismo que Jesus traria, isso era outra história. Era algo completamente diferente, uma obra interna, do Espírito Santo, algo capaz de transformar uma pessoa de dentro para fora. Agora, é muito importante a gente entender uma coisa. Esse momento no deserto com João Batista não foi um evento aleatório que surgiu do nada. Muito pelo contrário. Foi o cumprimento de uma história que vinha se desenrolando por séculos e séculos. Olha só como as peças se encaixam. A gente tem séculos de profecias. Desde lá de Gênesis, com as primeiras promessas, passando pela linhagem de Davi, chegando nas palavras bem específicas de Isaías e Malaquias. E tudo isso culmina, se encontra neste exato momento. A chegada de João Batista com o dedo apontado para Jesus. É incrível.
Então, o ponto central, o grande takeaway disso tudo é o seguinte: a Bíblia não é uma coleção de textos soltos. Não é só um livro de regras ou um monte de histórias para inspirar. Não. É uma única e grande narrativa de redenção. Uma história que tem um protagonista central, do começo ao fim: Jesus Cristo. Beleza, entendemos a história, o contexto. Mas e hoje? Como a gente traz isso para a nossa realidade? Que lições claras, práticas, a gente pode tirar do exemplo de João Batista para a nossa vida? Dá para a gente extrair 3 lições fundamentais do caráter e do ministério dele. São elas: humildade, arrependimento e a centralidade em Cristo. Vamos dar uma olhada em cada uma rapidinho. Primeiro, humildade. Pensa bem, numa época como a nossa, de tanta autopromoção, de marca pessoal, João nos ensina algo revolucionário. O verdadeiro propósito não é construir a nossa própria imagem, mas ser uma ponte. Uma ponte que aponta para longe da gente e na direção de alguém que é muito maior. A segunda lição, arrependimento. A mensagem do Evangelho não começa com uma celebração do nosso amor próprio, com um "você é incrível" e ponto. Não, ela começa com um chamado bem diferente. Um chamado para a gente reconhecer que precisa de ajuda, admitir as nossas falhas e se voltar para a grandeza de Deus. E isso nos leva direto para a terceira e talvez a mais importante lição de todas: a centralidade de Cristo. A coisa toda tem que girar em torno dele, não sobre a gente, não sobre o pregador, não sobre a placa da igreja, não sobre a denominação. O foco único, constante, tem que ser sempre e somente Cristo. E essa famosa declaração de João, nossa, ela resume perfeitamente qual deve ser a postura de quem segue a Cristo. É um resumo poderoso de uma vida que é dedicada a glorificar a Ele e não a si mesma. E com isso, a gente encerra. E a ideia é terminar com uma pergunta que nos leve da informação para a reflexão pessoal. A grande questão que esse trecho de Marcos deixa no ar é essa: será que o caminho está preparado no coração para a chegada do Rei?